Na infância, geralmente vivemos um dia de cada vez. No auge da inocência, não imaginamos o quanto o mundo pode ser cruel. Infelizmente, as irmãs Seiya e Sarah Rivas Farr tiveram suas vidas transformadas da noite para o dia. Esses sorrisos lindos abriram espaço para isso. What is your emergency? I found a little girl this morning down State Highway with her neck. Yeah, she ain't but about 9 or 10. Sim, é uma história triste, mas também de superação. Olá, meus amores, eu sou Mirla Prado, muito obrigada por estar aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou contar a história de duas garotinhas, uma em especial que sobreviveu e lutou para conseguir justiça por sua irmã. Mas antes de mais nada, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre para vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve, e quem já for e não tiver ativado as notificações, ativa, para você não perder nenhum vídeo sinistro mais a partir de agora. Ah, e se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda muito. Pode ser? Agora, bora para a história. Em 1987, Sawyer, de 8 anos, e sua irmã de 6 anos, Sarah Rivas Farr, moravam em Pensacola, Flórida, com sua mãe Patrícia e seu irmão Arash, após o divórcio de seus pais. Antes do divórcio, a vida da família era muito diferente, feliz e unida. Após, as crianças que ficaram sob a guarda de sua mãe passaram a ter uma vida bem difícil. Mesmo seu pai estando disposto a ficar com a guarda das crianças, a justiça decidiu em deixá-las com sua mãe. Sawyer, a filha mais velha, inevitavelmente acabou assumindo a responsabilidade de cuidar de seus dois irmãos mais novos, porque a mãe geralmente estava nos bares, já que esta era uma alcoólatra. Além de viciada, Patrícia submetia os filhos a maus tratos, mas Sawyer fazia tudo para proteger seus irmãos. Patrícia também tinha o péssimo hábito de levar seus muitos homens para casa, expondo seus filhos a todos os tipos de perigo. Dentre seus muitos namorados, um se destaca e passa mais tempo na casa da família. Por parecer bom com as crianças, este era Warfield Wilk Jr., que era chamado de Ray por todos. Ele tentava ser uma figura paterna para as crianças, sempre os presenteando e estando muito presente na casa. Muitas vezes, ele preferia inclusive a companhia delas à da própria Patrícia. Tempos depois, ele começa a levar Sawyer para passear sozinhos, e Patrícia não se opõe e muito menos acha aquilo estranho. Nestes passeios, ele fazia coisas com a menina. Sawyer diz que ele também entrava no quarto delas de madrugada enquanto elas estavam dormindo e mexia com ela. O homem coagiu a garotinha a não dizer a ninguém o que ele fazia com ela. Caso contrário, ele iria tirar a vida de sua família. Ela, obviamente, cedeu por puro medo. Ele queimava a menina em suas mãos com cigarro. E mesmo o serviço social sendo chamado pela escola, nada foi feito para investigar o que estava acontecendo. Depois de um ano, Patrícia termina o relacionamento com Ray e engata um novo romance com outro homem. Então Sawyer se vê livre de seu algoz, mas não demora muito para ela se ver em apuros novamente. Na noite de 22 de setembro de 1988, enquanto a mãe das meninas estava no bar, em mais uma noite, por volta de 00:30, um homem usando um pé de cabra entrou no apartamento da família. Ele então começou a pegar Sawyer enquanto ela dormia e a levou para seu carro. A menina se lembra de ter aberto os olhos e visto um homem carregando sua irmã, mas como ela estava com muito sono, ela voltou a dormir. Ele dirige com elas no carro e após alguns minutos o carro para em uma estrada soturna de terra batida. Automaticamente Sawyer acorda e vê que é Ray quem está no volante. Naquele momento ela sabe que ela e Sarah estavam em perigo. Ray então pergunta à menina se ela havia contado a alguém sobre o que ele fazia com ela. Ela responde que não. Nesse momento, Ray se sente completamente livre para executar seu plano sinistro. A partir de agora, um pesadelo se inicia. Ray tira Sawyer do carro e a viola repetidamente no porta-malas, enquanto Sarah vê tudo
e permanece histérica dentro do automóvel. Depois de um tempo, eles podem ver faróis de um carro se aproximando na estrada. Ray ameaça as garotas a ficarem quietas e elas, com medo, atendem. O motorista do carro para saber se Ray precisa de ajuda. As meninas esperam que o homem perceba que o short branco de Ray está com um pouco de sangue, mas esse não percebe. E Ray diz a ele que já resolveu o problema do carro e está indo embora. O homem, então, segue viagem. Nesse momento, o coração das garotas fica despedaçado ao perceberem que perderam sua grande chance de sobrevivência. Ray continua o que havia começado e isso dura horas, até que o homem vê o sol raiando. Então, ele pega a Sarah, a leva para a floresta e a coloca encostada em uma árvore, enquanto Saya os segue em pânico. Ele para e pergunta para Saya quais são suas orações. Enquanto ela começa a orar, ele pega a faca e corta sua garganta. Saya não sente nada naquele momento, mas quando ela olha para o chão e vê aquele líquido vermelho, ela cai. Nesse momento ela decide fechar os olhos e fingir que não vivia mais, pois era sua única chance. Mas logo, Ray parte para cima de Sarah e Saya ouve sua irmã gritando, chorando e lutando, sem poder fazer absolutamente nada, até que Sarah fica em silêncio total. Saya sente que aquele era o fim. Ela fica devastada, mas quieta, porque aquela era sua única chance. Depois de tudo, a garota sente quando um homem passa por cima dela e vai embora. Quando ela percebe que o carro foi embora, ela se arrasta para ajudar sua irmã, mas ela vê que não havia mais nada que ela pudesse fazer, e isso parte seu coração. Saya, então, decide que iria sobreviver para fazer justiça por sua irmã. Assim, ela começa a andar e, por vezes, se arrastar pela estrada, com uma mão em seu pescoço para a cabeça não virar, tentando encontrar ajuda. Até que a menina vê um caminhão azul passar e, mesmo sem forças, ela acena para ele. O carro para e lá estava um casal em estado de choque com a cena que eles estavam presenciando. Eles socorrem Saya e ligam para a emergência. I found a little girl this morning down J Highway with her neck. Yeah, she ain't but about 9 or 10. Quando o socorro chega, os paramédicos dizem à polícia para pegar todos os dados possíveis do que aconteceu, porque Saya dificilmente sobreviverá. Mesmo em estado crítico, a menina relata o que aconteceu, o nome do homem que fez aquilo e implora para que eles ajudem sua irmãzinha. O socorro é enviado para o local onde ela indica que Sarah estaria, e esta é encontrada com as mãos amarradas para trás e sua garganta cortada. Ray deixou diversas evidências na cena do crime, incluindo roupas sujas com sangue e marcas de pneus de carro. Saya é imediatamente levada para o hospital. Chegando lá, seu estado deixa todos atônitos. Na mesa de operação, o coração da menina para por 2 vezes e ela é reanimada e, felizmente, sobrevive. Ela é uma guerreira. Logo após receber a informação de quem seria o autor de tudo aquilo, a polícia se desloca em massa para a casa de Ray. Ao chegar lá, o homem não sai de casa. Então, a polícia liga para a casa de Ray. This is the sheriff's department. You need to go outside, put your hands on top of your head. Your house has been surrounded. This a joke? No, sir, this is not a joke. Em 1989, Ray Wick foi a julgamento, onde este fez sua própria defesa, afirmando ser inocente e que outra pessoa usou seu carro porque, segundo ele, naquela noite ele estava bêbado em casa. Mas tudo isso foi rebatido bravamente pela pequena Sawyer, que testemunhou em julgamento. Ela queria justiça para sua irmãzinha e queria também que Sarah soubesse que ela lutou por elas. Ray Wick foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a perder sua vida. Mais tarde, ele perdeu a vida para o câncer, antes mesmo de ter sua pena executada. Patrícia finalmente perdeu a guarda de Sawyer e seu irmão, que foram morar em Nova York com o pai. Hoje, Sawyer é uma policial que construiu sua própria família e compartilha sua história de sobrevivência para ajudar outras pessoas.
Sawyer acredita que grande parte de sua força vem de seu pai, Ahmad Rivasfar, e acredita que o fato da justiça ter negado por tanto tempo a sua guarda de seus irmãos ao homem se deve ao fato dele ser um iraniano, pois para ela era muito óbvio que o pai tinha muito mais condições e requisitos para cuidar dos filhos. Para Sawyer, o preconceito ajudou a tirar uma parte muito importante da vida da família, Sarah. Ela não se considera uma vítima, mas sim uma lutadora. E ela tem razão. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei. Aqui no final do vídeo vai aparecer 2 dicas de vídeo para vocês, que provavelmente vocês também vão gostar de assistir. Fica a dica. Eu sou muito grata a todos vocês que assistem meus vídeos, em especial quem fica no final. Se você ficou, aplaude nos comentários. Recebam um enorme beijo e uma ótima semana para vocês. Até semana que vem.